Boa tarde, pessoal. Do início ao evento do primeiro ciclo de palestras da EBMIX, nós iniciaremos com a palestra de Introdução à Micologia, que será ministrada pela professora Paula Kubitschek, que é graduada, mestre e doutora pela UERJ. Ela é orientadora da EBMIX e também está à frente do projeto de Cientificão, do projeto de extensão. Ela é coordenadora do Laboratório Biomics, que é o Laboratório de Biologia Celular e Ciências Ômicas, vinculado ao IBRAG, ao Instituto de Biologia da UERJ. E ela é especialista em fungos patogênicos, como os Protrix e os Aspergillus fumigatus. E ela vai ministrar essa palestra para desmistificar alguns conceitos errôneos sobre os fungos e para a gente saber um pouco mais sobre esse reino tão importante, tão diverso. Então, por favor, professora Paula. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui. Espero desmistificar para vocês um pouquinho dessa noção que vocês têm, às vezes, de que fungo é sempre uma coisa muito ruim, que é o mofo da nossa cozinha, mofo de algum ambiente que a gente está, né? E provar para vocês que eles são seres incríveis e que têm um grande papel na natureza, na reciclagem, no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem vários produtos aí que são feitos a partir de fungos, a gente tem medicamentos, a gente tem materiais, né? Micomateriais, enfim, espero que eu possa trazer um pouquinho do brilho desse mundo dos fungos para vocês. Gente, os fungos, eles são um reino dentro do grande domínio eucário, ou seja, são organismos eucariontes, assim como nós somos também, né? Só que os fungos, gente, estão no reino à parte justamente porque eles são extremamente diferentes dos animais e das plantas. Então, graças a Deus, aqui na UERJ, a gente tem a disciplina de micologia, onde a gente pode explorar esse reino aí, né? Longe da disciplina de botânica, que é onde geralmente é dado, né, gente? Fungo não tem nada a ver com planta, pelo amor de Deus. Tá? Se a gente fosse fazer um paralelo, ele estaria, inclusive, mais próximo dos animais do que das plantas. E, infelizmente, ainda é dado em muitos locais como se fosse uma extensão aí do reino das plantas. Então, gente, a gente tem 5 principais filos, tá? Que eu vou falar aí um pouquinho a um para vocês ao longo dessa palestra. Que são os filos Chytridiomycota, Zygomicota, Glomeromicota, Ascomicota e Basidiomycota, tá? Isso, vocês vão ver que eles têm características extremamente diferentes, muito marcantes entre eles. Como é que tá isso agora? Tá, sim? Não. Como mostra a nossa bonequinha aqui da ansiedade, né? E, assim, de tempos em tempos isso muda e fica cada vez mais bifurcado, mais ramificado, né? Principalmente o filo do Chytridiomycota e do Zygomicota, eles são grupos parafiléticos, tá? Então, eles, na verdade, se transformaram aí em diferentes grupos, foram divididos em diferentes grupos, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês agora sobre o que é cada um desses filos, tá? E qual é a importância deles no ambiente, as características mais marcantes deles. Então, gente, os Chytridiomycotas, eles são seres, né, mais aquáticos, né, gostam de um ambiente de água doce, eles são os mais primitivos, né, não possuem septos, eles têm esporos flagelados, né, e aí eles são bem marcados, assim, né, dentro da biologia, por infectarem anfíbios, né? Tem um grupo deles que infecta anfíbios, causa Chytridiomicose nesses animais, e aí leva à morte, inclusive levou à extinção de algumas espécies de anfíbios por conta disso, né? Os Glomeromicota, eles são fungos que fazem associações de micorriza, ou seja, associações com raízes de planta, são bastante importantes para o crescimento das plantas com as quais eles fazem, né, essa simbiose. A planta dá açúcar para eles e eles dão, né, um aporte maior de água e sais minerais. Então, aqui a gente consegue ver os esporos desse fungo, né? E, do outro lado, aí uma microscopia mostrando
os arbúsculos que eles fazem, né, com a raiz, as hifas dele dentro da raiz das plantas, né. Os zigomicotas também são seres primitivos, né, também são fungos primitivos. Eles também não possuem septo, eles crescem de uma forma absurda, tá? Eles são extremamente velozes no crescimento deles. Então, quando a gente vê um alimento mofado, né, como está mostrando aí no canto esquerdo inferior para vocês, né? Esse alimento que tem, como se fosse, você olha, você pensa até que é um cabelinho, uma peruca, né? No alimento, assim, muito elevada. Isso é um zigomiceto, tá? E as hifas, elas crescem realmente bastante, em muita velocidade, de forma ereta, assim, né? Nos alimentos. Até quando a gente cresce em placa, eles são chamados de plate lifters, né? Os levantadores de placa, porque cresce tanto que levanta a tampa superior da placa de cultivo, né? E aí, estão mostrando também uma figura onde uma pessoa está com essa parte, né, preta na bochecha, essa parte aí, uma necrose, tá? Um infarto tecidual que aconteceu, porque essas hifas dentro da gente também crescem de uma forma muito acentuada, e aí elas bloqueiam o fluxo sanguíneo da região, né? E aí acabam causando a necrose. A mucormicose, que é a infecção causada por esse tipo de fungo, é bastante grave, tá, para gente. Aí a gente tem os ascomicetos, que é, inclusive, fruto de muito debate, polêmica lá no laboratório, né, porque eu sempre digo que eles são o filo mais importante, e eles são, tá, porque eles são mais importantes do ponto de vista médico, os maiores patógenos estão aqui. Do ponto de vista econômico, então, os maiores produtores de enzimas e a maior quantidade de fungos usados em processos industriais, né? Os maiores produtores de fármacos que ajudam a gente, né? Muitos fungos micorrízicos aqui também, fungos que também fazem associação, né? A associação líquen, né? Também é desse filo. As trufas, que são caríssimas, né? Também são desse fungo, também são desse filo. Muito na moda agora, né? O Last of Us, o fungo do Last of Us é desse filo também. A maioria dos mofos que a gente vê na nossa cozinha, né? Os deterioradores de alimentos são desse filo também. Então, assim, é um filo extremamente importante, sem dúvidas, o mais presente no nosso dia a dia, tá? Aí a gente vem para os basidiomicetos, que são os fungos super tradicionais, os mais evoluídos, mas a gente bate o olho num basidiomiceto e fala, isso aqui é um fungo, é um cogumelo, né? Você não tem nem dúvida do que ele é. Então, aqui a gente também tem vários tipos, né? Muitos também formadores de micorriza, né? A gente tem muitos fungos saprófitos aqui também, né? E eles são comestíveis, alguns, né? Vou mostrar ao longo da apresentação aqui. Alguns você pode ter algum problema mais sério. Muito usados também na produção de micomateriais, a professora Natália vai falar, então eles são muito importantes nessa área agora também, né? E vamos explorar aí um pouquinho desse mundo mágico dos fungos, tá? Característica básica dos fungos, eles são seres eucarióticos, tá? Assim como a gente, né? Como as nossas células animais. Eles possuem parede celular, agora sim, uma de grande diferença, uma diferença marcante, nós não possuímos parede celular nas nossas células, eles possuem, tá? A parede celular deles é completamente diferente da parede celular de plantas, tá? Então, até nisso eles são bem diferentes. As plantas, a base aí é celulose, né? A base da parede celular dos fungos é quitina e glucana. Eles são seres heterotróficos por natureza, né? Então, assim, eles precisam digerir e extrair seus alimentos de fontes externas. Eles não são capazes de produzir o próprio alimento via de regra, tá? Aí a gente entra, né, no mofo, que é o que as pessoas associam em primeiro momento dos fungos. As pessoas olham... Quando eu pergunto na aula de micologia, né, a primeira coisa é o que vocês lembram de fungo?
né, sem mostrar nada. A primeira coisa que as pessoas falam, é mofo, né, ou seja, uma coisa ruim. De fato, o mofo é uma coisa ruim, né, não vou negar. Então, assim, a gente vai mostrar também agora na aula, né, por que você não deve simplesmente retirar a parte mofada do seu alimento, tá, e ingerir. Então, em primeiro lugar, isso que a gente vê como mofo, né, esse veludo, né, colorido que a gente vê por cima dos nossos alimentos, ele, na verdade, é a estrutura de reprodução assexuada desses fungos, tá? Então, quando você tira o mofo, a parte mofada, você está removendo somente essa porção de reprodução assexuada dele. Todo o resto das hifas, como vocês podem ver nessa imagem, as hifas são hialinas e elas estão com o alimento completamente tomado, tá? E essas hifas, elas podem estar fazendo o quê? Elas podem estar produzindo veneno, toxina, tá? Aqui, esse slide é para mostrar para vocês como que são essas hifas, né? De uma forma microscopicamente falando. Então, a gente precisa colocar isso numa lâmina, olhar sob o microscópio para a gente conseguir analisar essas estruturas, tá? Então, assim, os principais tipos, né? Principalmente o do pão aí, a gente tem o rizomúcor, né? Ou rizocos, que são os zigomicetos, esse rosinho que vocês estão vendo aí. E a gente também tem o aspergillus e o penicillium, também muito presente. Esses dois são ascomicetos, muito presentes na contaminação de alimentos na nossa cozinha também, tá? Então, como eu falei para vocês, né, os fungos, quando você ingere um alimento, mesmo que você tire aquela parte mofada, você vai estar ingerindo toxinas. Os fungos, eles são exímios produtores de toxina também. Então, e são toxinas geralmente que levam a algum problema sério nos rins ou no fígado, principalmente, tá? A maior parte das toxinas dos fungos, elas vão ter esses dois alvos principais, fígado e rim, tá? Assim como, aqui, só voltando, vocês veem que os fungos, eles têm essas estruturas microscópicas, tá? Algumas estruturas, então, que a gente só consegue ver por microscopia, eles também formam os corpos de frutificação, que são estruturas de reprodução sexuada deles, tá? Então, os ascomicetos e os basidiomicetos, eles formam essas estruturas que parecem cogumelos e que dá para ver muito bem a olho nu, tá? Quando a gente está andando aí no meio do mato, basicamente. Então, só para vocês verem, né, como que é a estrutura do cogumelo, né, ou desse corpo de frutificação que a gente vê. Então, né, do basidiomiceto e do ascomiceto, o que que é isso? A gente vê como se fosse uma coisa única, mas, na verdade, é um grande emaranhado de hifas, é um conjunto compactado de hifas, tá? Muitas delas são hifas estéreis, né, são hifas vegetativas, tá? Mas a gente tem aí as estruturas de reprodução, né, onde a gente tem realmente as hifas que vão aí ter as estruturas que vão formar os esporos que vão disseminar esses organismos aí, né, para outras porções onde eles vão poder dar origem a novos fungos desse mesmo tipo. E a gente também tem, né, os fungos que são unicelulares, tá? No caso, as leveduras, tá? A levedura é a forma, o morfotipo unicelular do fungo. E aí, a mais emblemática das leveduras, inclusive quando você vê escrito só levedura, sem falar quem é a Saccharomyces cerevisiae, tá? Esse organismo, ele existe apenas como levedura, inclusive na natureza. E é o nosso fermento de pão, né? Se a gente quiser observar, vai ter que observar por microscopia também, né? Ele é um organismo unicelular. E aí, o que a gente faz? Esse fermento de pão, então, ele vem inativado, tá? Metabolicamente. E aí, a gente tem que levar uma ativação dessa levedura, né? Com fontes de glicose, então, para que ele consiga aí retomar o seu metabolismo e a gente consiga fermentar o que a gente precisa, tá? Quanto ao habitat, os fungos eles estão presentes em ambientes terrestres,
né? Em ambientes de água fresca também. Eu até falo, né, que assim, os fungos, na verdade, só não se encontrou fungo em vulcão, porque no meio de geleira ele está presente, em ambiente marítimo também existe fungo, em deserto, onde quer que você vá, você vai encontrar, vai dar de cara com um fungo, quer você veja ele ou não, né? Eles são termofílicos, o que significa que eles gostam de calor, mas não significa que eles só cresçam no calor, né? Isso aí fica muito notório quando a gente coloca um alimento na geladeira e ele mofa de qualquer forma, né? Você vê aí ele se deteriorando com fungo, porque ele vai crescer mais lento, mas ele vai crescer, tá? Fácil dispersão, gente, fácil dispersão mesmo. Então, a gente tem fungo do deserto do Saara que vai parar na floresta amazônica. É o mesmo fungo, tá? Então, ele vai só se dispersando aí através de correntes de ar e vai chegando em lugares assim absurdos que você nunca pensou que você fosse encontrar ele, né? Eles se alimentam de diferentes fontes de carbono e isso é usado, inclusive, para fins de classificação, tá? Então, tem fungo que só vai comer glicose, lactose, tem fungo que só vai comer frutose, galactose, maltose, enfim, tem fungos que se alimentam de realmente diferentes fontes de carbono. Quanto à ecologia, então, eles podem se comportar como urubus, porque eles são saprofíticos e se alimentam de matéria orgânica em decomposição. Na verdade, todos os fungos, basicamente, né, menos os parasitas, né, e os simbiontes, eles, né, vão ter essa característica, mas assim, eles podem se alimentar de qualquer tipo de matéria orgânica em decomposição sem nenhum tipo de problema. Eles podem ser os simbiontes, que são como o Venom, né? Ou seja, o que ele faz? O que o simbionte faz? Né? Ele vai deixar aquele hospedeiro dele, aquele organismo que ele está, né, se associando, mais forte e mais resistente. É o que os fungos fazem. Eles deixam os organismos aos quais eles se associam mais fortes e mais resistentes, tá? Ou eles podem se comportar como parasitas. E aí eles vão se comportar como a peste, né? O cavaleiro do apocalipse, que aí eles vão trazer doença e possivelmente até morte, dependendo do tipo de fungo e da infecção que ele causar, tá? Infecções fúngicas, elas são piores de tratar, porque os fungos, como seus seres eucariontes, o que quer que faça mal à célula deles, geralmente faz mal à nossa também, né? Então, quanto à ecologia, né, como eu falei, eles são saprofíticos antes que a gente ache os saprofíticos em qualquer lugar, né? Mas aí, para ficar bem emblemático, eu coloquei ele sobre pilhas, né, de solo, de restos de folhas em decomposição, enfim, mas os saprofíticos, qualquer tipo de matéria orgânica em decomposição, eles vão estar lá, né? Os simbiontes, então, a gente tem os líquens, tá? Que são a associação de algas oceanobactérias com fungos, principalmente do filo Ascomycota, e a gente tem também as micorrizas, que eu vou mostrar a importância delas também nessa aula para vocês, que é a associação de fungos com raízes de plantas, tá? E os parasitas é quando eles não querem simplesmente esperar, tá? Eles não querem esperar um negócio morrer para eles comerem, eles não querem esperar que alguma coisa dê o nutriente de bom grado para eles, então eles vão lá e vão ser parasitas mesmo e vão tomar o nutriente à força deles, né? E vão consumir aí aquele organismo de forma viva mesmo. Então aí a gente tem os parasitas, os fungos patógenos, eles podem causar desde infecções bem superficiais, né, na derme, como eles podem causar aí infecções sistêmicas e infecções que podem aí, inclusive, ser letais, tá? E aí eu entro um pouco agora na parte de curiosidade dos fungos, tá? Onde eu vou mostrar algumas coisas que vão associar mais eles no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né? E algumas características bem interessantes que os seres desse reino possuem, né? Então, em primeiro lugar, eu botei um Happy Halloween para todo mundo, porque amanhã é Dia das Bruxas, amanhã é o Halloween. E aí a gente tem fungos que eles parecem ter saído, né, diretamente de um filme de terror aí, por algumas características deles, né?
Então, a gente tem aí o dedo de morto, ou que parece, né, realmente como se fosse, até botei o zumbi ali saindo da terra, ele parece que é aquele braço de zumbi que está saindo, está brotando do solo, né? Esse fungo, né, ele não é comestível, tá, gente? Aliás, eu já vou deixar claro, nenhum dos fungos que eu falar aqui no Happy Halloween, né, no Feliz Dia das Bruxas, eles são comestíveis. Alguns porque têm um gosto extremamente desagradáveis, outros porque são extremamente tóxicos, né? Uns porque são repulsivos, então eles têm cheiro de carne podre. Por acaso não é o caso desse fungo, tá? O dedo de morto, que é o mais comiceto. Ele não tem cheiro, nenhum cheiro característico, mas ele é tóxico, tá? Não se pode comer esse tipo de fungo. Aí a gente vem para o cogumelo fantasma, né? Por que ele recebe esse nome? Ele tem essa bioluminescência, assim, bem branda, uma coisa bem... um brilho meio suave, meio fantasmagórico, né? Nas matas, quando a pessoa pode ver de noite, assim. E ele também é tóxico, também causa problemas gastrointestinais, então não deve ser ingerido. De dia, isso é de noite, né? Essa bioluminescência. De dia você vai enxergar ele assim? Não vai. Você vai enxergar ele um cogumelo meio branco, um branco meio bege, meio off-white, uma coisa assim. Aí a gente passa para o Dedos do Diabo. Esse sim tem um cheiro horrível. Esse tem um cheiro de carne podre, tá? Ele lembra como se fossem aí tentáculos de polvo ou uns dedos meio diabólicos também saindo do solo, né? Esse odor de carne podre é para atrair insetos, para que eles possam carregar os esporos desses fungos, né? Para locais distantes e poder disseminar esse fungo, né? O cogumelo Jack-o'-lantern, que é esse abóbora quando está de dia e que tem essa bioluminescência aí nas suas lamelas, né, na sua parte inferior, né, do chapéu dele. Esse tem um brilho mais intenso. E esse daqui, gente, é extremamente tóxico, extremamente. Esse aqui não deve ser consumido de jeito nenhum. Ele dá uma reação gastrointestinal muito forte, náuseas e diarreias muito, 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 muito acentuada. A pessoa vai parar no hospital, tá? Para poder fazer aí uma reidratação, ficar no soro, porque o negócio aqui é muito feio, tá? E o cogumelo sangrento, tá? Que ele tem esse processo de gutação, né? Esse extravasamento de líquido que sai desse cogumelo. E tem muitos cogumelos que fazem esse processo de gutação, né? Que é para manter o equilíbrio hídrico dele. Porém, a maioria, esse líquido, ele sai de forma incolor. Nesse cogumelo sangrento, por que ele tem esse nome? Porque parece sangue, né? Chega a ser assustador, parece que o cogumelo está sangrando. Então, esse líquido é avermelhado, e esse cogumelo aí também, ele não é recomendável que se coma ele, tá bom? Pelo sim, pelo não, não se tem registro, né, da toxicidade, né, que ele teria, mas realmente ele possui um gosto amargo, o que é um sinalizador, geralmente, de que não é muito comestível, né? Então, gente, eu quero deixar indicado aqui para vocês, tem aí o QR Code para quem quiser, né, já escanear, já deixa aí, né, pré-setado no teu YouTube. Esse vídeo ele está completo no YouTube. Era um documentário que aparecia no Netflix e é fantástico, tá? Como o nome diz, são os fungos fantásticos. Gente, é um documentário belíssimo, recomendo. 1 horinha da vida de todo mundo, tá? Mas que vai fazer uma diferença para vocês verem a beleza realmente e a importância que esses organismos têm na natureza, tá? E eu realmente recomendo que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, veja esse documentário, que está muito bonito. Não sei porque a Netflix tirou ele de lá, mas está no YouTube. Então, gente, também, né? Quando a gente fala de maior organismo vivo do mundo, se você nunca teve esse contato com fungo, e alguém perguntar qual é o maior organismo vivo, aí as pessoas tendem a pensar primeiro em animal, né? E aí, quando pensa em animal, vai pensar o quê? Na baleia azul, né? Que tem 30 metros, realmente é um colosso de animal, né?
Mas a baleia azul, coitada, olha ela triste no slide, não chega nem perto do que é a extensão do cogumelo do mel, tá? Então, o cogumelo do mel, na floresta do Oregon, tá? Foi descoberto como o maior organismo vivo do mundo, tendo nada mais, nada menos do que 1.220 vezes a área do Maracanã, gente. Da UERJ, a gente consegue ver a grandeza desse estádio. Agora, imagina mais de 1.000 maracanãs empilhados lado a lado, para vocês terem ideia do tamanho desse bicho, tá? Eu falo bicho, mas é fungo, tá, gente? Pelo amor de Deus. E aí, então, ele tem 8,4 quilômetros quadrados, com mais de 2.400 anos de idade, com a massa total de 606 toneladas. Então, esse é, em extensão, o maior organismo vivo do mundo. Na natureza, eles têm um papel, assim, essencial, tá? Então, eles são decompositores. Graças a eles, a gente tem a reciclagem de inúmeros nutrientes que estariam presos, aprisionados, né, em animais e plantas mortas, tá? Sem poderem ser aproveitados pelos outros organismos para o seu crescimento, tá? Então, para as plantas é importante porque eles quebram lignina e celulose, tá? Lignina e celulose são moléculas extremamente difíceis de serem quebradas, tá? Então, quando a gente tem um organismo que consegue fragmentar isso, a gente tem essa devolução aí do carbono para a natureza, que é bem importante. Além disso, eles vão liberar outros, né, metais importantes para o metabolismo, né, de plantas e animais aí, através também do processo de decomposição, tá? Sem eles, e claro, outras bactérias decompositoras, né, pilhas de materiais orgânicos se acumulariam. Aí tem as micorrizas que eu falei para vocês, né? Então, aqui, gente, tem alguns exemplos de plantas que estão com suas micorrizas, tá? Gente, cresce muito mais, mas é muito, muito, muito mais. Então, aqui a gente tem, bem no meio, né, no canto superior, no meio superior, a gente vê a planta, a mesma planta, sem a micorriza, o controle sem micorriza e com a micorriza. Por que cresce mais? Porque ela vai ter um aporte maior de nutrientes vindo do solo, um aporte maior de água, um aporte maior de sais minerais que são essenciais para o processo de crescimento desse vegetal, tá? Então, o que o fungo está ganhando? Glicose. O que ele está dando? Um aporte extremamente superior de água e sais minerais para esses vegetais crescerem, tá? E pode ser comprado, tá? Se vocês forem no Mercado Livre, vocês vão ver fungos micorrízicos que vocês vão botar no solo, na planta de vocês, e vai dar um up aí no crescimento bem acentuado. Além disso, para quem nunca ouviu falar, existe o que a gente chama de internet dos fungos. Assim como a gente tem o nosso World Wide Web, né, a nossa internet, eles têm o World Wide Web, que é o quê? Que é uma internet onde aqueles fungos micorrízicos, eles fazem uma projeção de suas hifas, não apenas no solo, né? Vamos dizer assim, para catar os recursos hídricos, né? E de sais minerais para dar esse aporte na planta. Não. Eles se comunicam com outros fungos micorrízicos e eles se comunicam com outros vegetais, tá? Também para captar informações acerca do ambiente onde esses vegetais estão crescendo, essas plantas estão crescendo. Então, é possível que uma planta ela seja avisada de um possível perigo, tá? Que esteja ocorrendo em um outro vegetal muito distante da onde ela se encontra, simplesmente por essa via de conexão, né? Que os fungos eles estão criando aí essa rede de conexão, como se fossem cabos de fibra ótica, né? Então, transferindo informações de um canto para outro. Então, esse conceito também é bem importante. Só que funciona para o bem e funciona para o mal também. Por quê? Porque existem plantas que não gostam de amiguinhos perto delas, como é o caso do eucalipto, das acácias, né? Então, no caso dessas plantas, elas vão liberar toxinas que vão ser carregadas por essa rede de fungos para outras plantas e vão intoxicar as outras plantas que estiverem ao redor também,
tá? Então, funciona para o bem e para o mal, esse sistema de internet dos fungos. Além disso, os fungos também podem ser usados como controle biológico, isso também pode ser encontrado, tá? Até na internet para ser comprado. O que é preciso saber é que os fungos que têm esse tipo de comportamento, eles são fungos entomopatogênicos, ou seja, não causam nenhum dano às plantas, nenhum dano a nenhum outro animal que não seja o alvo deste fungo, tá? Então, os fungos entomopatogênicos, de uma forma geral, eles devem ter uma seletividade para qual tipo de inseto que eles vão infestar, tá? Que eles vão se alimentar de. Por quê? Os agrotóxicos, a gente tem prós e contras, né? Qual que é o pró do agrotóxico químico, né? Falando. Ele é extremamente rápido na eliminação de pragas, ponto. Muito eficiente, muito rápido. Só que ele nos intoxica também, né? Então, a gente tem aí uma série de compostos, são carcinogênicos, mutagênicos, né? Eles podem aí contaminar lençóis freáticos, eles podem contaminar outros organismos, né? Fazer mal e matar outros insetos que são insetos importantes que a gente não gostaria que morresse, mas eles vão matar, porque eles não têm essa seletividade. Então, por exemplo, eles podem matar abelhas, que são exímios polinizadores, e a gente não quer que faça isso, mas eles fazem, né? Podem matar as minhocas que estão no solo, que também são importantes, né, para o crescimento das plantas. Então, assim, seria o mundo ideal que a gente conseguisse aí usar somente os fungos entomopatogênicos, né? Somente o controle biológico para controle de pragas, e aí a gente teria um total de 0 dano aí para a gente, né? Só que eles são organismos vivos, né? Então, eles precisam de um clima específico, de uma umidade específica, né? De um aporte certo de nutrientes. Então, isso tudo tem que ser muito bem estudado antes da pessoa decidir que realmente vai fazer o controle biológico na sua plantação, tá? Além disso, eles são muito apreciados, então eles são aqueles que são comestíveis, né? São muito usados na gastronomia, então a gente tem as trufas negras, né? Ou as trufas brancas, que são caríssimas, né? A gente tem aí, encontrando até um supermercado, uma opção vegana, né? Para quem não come hambúrguer de carne, de frango, tem um hambúrguer de cogumelo, então ele é um mix de cogumelos aí também. Eu já provei, ele na verdade é bem gostoso. A gente tem diversos tipos de preparação, né? E, enfim, para quem gosta, é um prato cheio, eles são deliciosos. Eu, particularmente, realmente aprecio muito eles nesse uso, né? Só que, olha só, olha como é que é o consumo per capita, ou seja, por cabeça, por ano, né, de cogumelos comestíveis no Brasil e no mundo. Gente, por ano, né, cada pessoa, teoricamente, come no máximo 150 gramas de cogumelos aqui no Brasil, né? Em comparação com 3 quilos nos Estados Unidos, 20 quilos na China. Por que isso, né? Estados Unidos, porque tanto cogumelo, né? China é extremamente cultural, eles usam, né, para absolutamente tudo, eles sabem que o cogumelo realmente tem propriedades, alguns têm propriedades, né, anti-inflamatórias e medicinais, né, que são muito bem-vindas, né, na nossa alimentação, fora que eles são exímias fontes de metais, né, selênio, magnésio, né, que são cofatores bastante importantes para as nossas reações enzimáticas, aí facilitam muito o nosso sistema imune também, né? Então, quando ele chega a esse status de superfood, né, de superalimento, então ele tem aí esse crescimento, né, no consumo. Só que aqui no Brasil não é nem cultural, né? Ninguém come cogumelo logo na sua introdução alimentar, ninguém dá para o filho cogumelo para comer, né? Então a gente não cresce com esse sabor, né, do cogumelo muito presente, né? E também é caro, né? Aqui no Brasil é bem caro. Aí, voltando um pouquinho a esse esquema, né, do superalimento, o que é um superalimento, né? Então, assim, existem alguns estudos feitos principalmente com beta-glucana, tá? Que é um componente de parede celular dos fungos. Todos os fungos têm beta-glucana.
Só que a beta-glucana de cada fungo, ela é muito diferente entre si, tá? Então, a beta-glucana do shiitake, ela vai ter propriedades diferentes da beta-glucana do shimeji, que vai ter propriedades diferentes da beta-glucana da Saccharomyces cerevisiae, né? Do fermento que a gente usa, né? Então, assim, essas propriedades, elas podem ser desde anti-inflamatórias até antialérgicas, né? Antivirais. Aí você vai falar, nossa, eu vou agora só tomar beta-glucana, vou ficar bem. Não, né, gente? Quando vocês estão doentes, isso aqui é um adjuvante que a gente chama. O que é o adjuvante? É aquilo que vai somar ao tratamento, tá? Então, algumas pessoas fazem uso dessa beta-glucana, por exemplo, como um imunomodulador ou um agente que vai atuar, né, para o controle de algumas doenças como alergia, enfim. Mas aí, claro, vai depender do fungo que ela foi extraída, tá? Existem, então, essas beta-glucanas que elas são isoladas e existem os extratos totais do fungo, tá? Então, aqui tem esse saquinho do Lion's Mane, né, do juba de leão, que também é muito usado aí, tanto nos Estados Unidos quanto na medicina chinesa, por suas propriedades aí anti-inflamatórias, né? Aí, olha isso, gente. Voltando um pouquinho para os ascomicetos, né? A gente tem aí os cordíceps. Isso que vocês estão vendo no prato é uma larva de mariposa infectada com cordíceps, o Cordíceps sinensis, tá? Esse tem vários trabalhos, vários artigos, né? Que mostram que ele tem uma propriedade, né, anti-inflamatória, né? Ele aumenta o desempenho de atletas, tá? Ele aumenta a capacidade, né, de oxigenação, tá? E de produção de ATP, né? Então, ele é um fungo que até foi polêmico numa Olimpíada um tempo atrás, porque os chineses estavam tendo, né, os atletistas chineses estavam tendo aí um desempenho muito mais acentuado, né? E aí suspeitou-se de doping, e aí depois eles falaram que não, que era por causa do uso do Cordyceps sinensis, e aí depois deixaram morrer essa história, e aí muito tempo depois, na verdade, alguns falaram que teve um doping ali envolvido, sim, né, no momento, então não foi só do Cordyceps sinensis, não, né. E existe aqui o que parece um Cheetos, né, embaixo dessa xícara de café, que é o Cordyceps militaris, que ele também tem aí suas propriedades anti-inflamatórias. Via de regra, gente, o uso de cordíceps, ele é muito mais... E os benefícios, na verdade, são muito mais anedóticos do que comprovados cientificamente. Existem artigos mostrando, sim, o benefício desses fungos, mas anedótico que é aquele que, olha, eu tomei, estou me sentindo muito melhor, se você tomar, você também vai se sentir, aí vira aquela receita de vó aí que as pessoas usam e se sentem bem, tá? Sem necessariamente ter aquela comprovação toda científica, enfim. E aí, mas eu não quero tomar, não quero comer essa coisa nojenta aí, essa larva de mariposa com fungo dentro, né? Eu tenho nojinho de fungo, mas eu quero ter os benefícios dele. Então, aí tem alguns alimentos que tem misturado. Então, existe um café, tá? Que ele é feito com fungos também, com extrato de fungo. Então, ele tá lá diluído, você toma o seu café, igual o super coffee, né? Que eles botam com óleo de coco misturado, enfim, para dizer que aquilo vai te dar uma energia incrível. E aí tem essa versão aí do mundo dos fungos, que é um café com cordíceps, tá? E aí, só voltando um pouquinho, né? Por que o consumo de cogumelos comestíveis ele é tão baixo no Brasil, né? Ele é baixo porque, gente, o preço aqui, se você não cultivar o cogumelo em casa, tá? E a gente já teve até um curso de mini cultivo de cogumelos, né? Lá pelo laboratório.
Se você não cultivar em casa, ele é caro, né? Então, assim, se a pessoa tiver que escolher 1 quilo de batata e um pacotinho pequenininho de cogumelo que vai dar para uma refeição só, isso se for no máximo 1 ou 2 pessoas comendo, né? A pessoa vai escolher né, o outro alimento que é mais barato, vai render mais porções, né, na sua casa. Não tá fácil para ninguém, né? Aí eu sempre falo também, todos os fungos são venenosos, todos os fungos são comestíveis, desculpa, alguns apenas uma vez, tá? Isso porque existem fungos que são venenosos e são facilmente confundidos com fungos que são comestíveis. Se você olhar, você comete um erro assim brutal, vai pegar o fungo, vai cozinhar e vai ter aí uma intoxicação hepática extremamente acentuada, podendo inclusive ser letal, tá? Então a grande maioria dos fungos venenosos ataca o fígado, tá? Podendo atacar também o rim e tendo alguns que são neurotóxicos também, podendo comprometer o sistema nervoso central, tá? Então, a gente tem aí o Death Cap, né, o chapéu da morte, que ele pode causar falência hepática. Então, 90% das mortes associadas a fungos é causada por ingestão acidental do chapéu da morte, tá? 90%. Foram pessoas que ingeriram isso. Porque ele dá falência hepática gravíssima e existem relatos de sobreviventes que precisaram fazer transplante hepático depois, tá? Porque realmente o fígado ficou completamente inutilizado. Aí a gente tem aí o Amanita muscaria, que é o chapéuzinho do Mário, né? O cogumelo do Mário, que todo mundo conhece. Ele também é venenoso, tá? Todo mundo acha que ele é alucinógeno. Ele tem realmente um composto alucinógeno, mas ele é muito mais venenoso do que alucinógeno. E a gente tem aí aquele amarelinho que ele dá um leve desconforto gastrointestinal, tá? Então, assim, por que eu estou mostrando isso? Não necessariamente, tá? Olha o chapéu da morte que está no meio. Não necessariamente os fungos mais venenosos, eles vão ter uma característica exuberante, né? Vai ser super colorido, vai ser, né? Vai ter... O animal é assim, o animal você vê um preto e abóbora, né? Aquele azul com abóbora, uma coisa assim, aquele polvinho, né, de anéis, que tem aquele anel azul super colorido, você olha e fala, é melhor não chegar perto disso aqui não, porque eu tenho certeza que eu vou me dar mal. O fungo não é assim. Você tem fungos que são coloridíssimos e são comestíveis, fungos que são completamente sem graças, aqueles fungos normais, né, aqueles cogumelos bege e que vão te matar, tá? E tem cogumelos que são muito, muito parecidos com comestíveis, né? O próprio Jack-o'-lantern que eu mostrei para vocês, aquele abóbora, né? Ele, na verdade, ele parece muito com outro abóbora que é comestível. E aí, se você cata ele para comer achando que é o outro, você também vai se dar muito mal, né? E aí tem uns que são de fato alucinógenos, né? Então a gente tem aí principalmente o psilocibes, né? Esses são puramente alucinógenos, eles não são tóxicos, tá? O psilocibes cubensis, ele é alucinógeno, é o que é usado em chá de cogumelo. O LSD, né, que todo mundo acha que vem do cogumelo do Mário, não vem. O LSD, na verdade, ele é uma metabolização de uma toxina chamada de ergotamina, que vem do Clavíceps purpúrea, esses pontinhos roxos que vocês estão vendo aí no trigo, tá? No slide. E essa ergotamina, ela causa uma vasoconstrição bastante acentuada, tá? Podendo levar à perda dos membros, das extremidades, tá? E então o LSD, ele vem desse fungo, não tem nada a ver com a manita, tá? Com muscária, com o chapeuzinho do Mário. E aí eles são também comestíveis de que forma? Ah, tem que comer o cogumelo em si? Não. Você pode usar eles na produção de alimentos e bebidas, aí a Natália vai falar muito melhor do que eu, vou só citar para vocês mesmo, tá? Então, a gente tem aí a levedura, a Saccharomyces sendo usada em processo de fermentação de vinho, de cerveja, né? O nosso pão, nossa pizza.
A gente tem aí, né, fungos que são usados em processos de fabricação de queijo, então queijo gorgonzola, o queijo brie, né, roquefort, camembert, tudo isso aí tem um aporte de fungos para que eles consigam ter a textura deles e o aroma característico desses queijos, tá? A gente tem os metabólitos secundários, então os metabólitos secundários são moléculas que os fungos produzem para que eles possam melhorar a condição deles no ambiente. Eles não precisam produzir eles para sobreviver. Porém, se produzirem, eles vão eliminar concorrentes no ambiente, tá? Então, o metabólito secundário para eles funciona quase que 100% com essa característica de eliminar concorrentes, seja bactérias, seja fungos do ambiente. Então, a penicilina, né, que inclusive deu o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina para o Fleming Florence Chen, em 1945, ele foi produzido por um fungo, penicillium, tá? E depois foi isolado e transformado aí nesse antibiótico. Para que o penicillium libera isso na natureza? Para eliminar bactérias e crescer, né, melhor, com um aporte maior de nutrientes para ele, tá? Além da penicilina, a gente tem outros compostos também, outras drogas que são produzidas por fungos. Então, a gente tem a cefalosporina, que também é um antibiótico. A gente tem a griselfulvina, que é um antifúngico. A gente tem a ciclosporina A, um imunossupressor que também revolucionou a história da medicina, tá? Permitindo que os transplantes de órgão pudessem ser feitos. A gente tem a lovastatina, que é um redutor de colesterol. E aí, por que eu gosto tanto dos ascomicetos? Adivinha quem produz todos esses compostos? Os ascomicetos. E aí, a gente também tem fungos, gente, que são tão resistentes que dariam inveja na sua regeneração celular e na sua resistência ao Deadpool e ao Wolverine juntos, tá? Então, a gente tem aí o acidente de Chernobyl, que foi um dos maiores acidentes nucleares que a gente teve na história, tá? E onde nada, absolutamente nada, deveria crescer com aquela radiação naquele lugar, tá? Mas cresceu. O que cresceu? Fungos negros, ascomicetos, né? Que produzem uma quantidade de melanina bastante exacerbada, tá? Preferencialmente ascomicetos, existiam alguns fungos negros de basídio também, mas a grande maioria era de ascomiceto, tá? Produtor de melanina. Então, a melanina é simplesmente um pigmento que protege absurdamente contra a radiação, contra o estresse oxidativo, né? Espécies reativas de oxigênio, enfim. Então, esses fungos, graças a essa molécula, eles têm uma resistência muito superior aí. E aí, o que acontece? Eles podem nos proteger também contra envenenamento radioativo. Então, se a gente usa essa molécula, essa melanina, tá, ao nosso favor, e está patenteado, né, nanopartículas de melanina para serem usadas, pode ser usado tanto por profissionais, né, que não tem jeito, eles vão ter que ir lá fazer descontaminação de ambientes radioativos, vão ter que ver se tem vazamento radioativo, vão ter que ir até o local, né, e se exporiam a esse tipo de radiação, que seria extremamente prejudicial para a saúde deles. Então, eles podem aí fazer esse uso dessa melanina, tá? E também para pacientes que estão passando por radioterapia. Para quem não sabe, gente, a radioterapia, então, ela tem um efeito bastante tardio de lesão de células cardíacas, tá? Para quem faz na região torácica. Além disso, eles têm inúmeras aplicações biotecnológicas, tá? Então, os fungos, eles podem participar tanto da indústria papeleira, quanto da indústria têxtil, alimentícia, de cosméticos, produtos de limpeza, sabe aquele detergente que a gente usa em casa, o nosso sabão em pó, da Gilpaz? Então, são eles, né? Vários medicamentos, como eu mostrei para vocês, agricultura, biocombustíveis, isso tudo a Natália vai falar na próxima palestra, tá? Então, estou só realmente citando para vocês, né, o tanto que os fungos estão presentes no nosso dia a dia através das enzimas que eles produzem, tá? Além disso, a gente também tem uma produção aí massiva aí sendo, né, muito produzida agora sobre os micromateriais,
tá? Então, a gente tem tijolo feito de micélio, a gente tem couro feito de micélio, a gente tem isopor feito de micélio, né? Que são as hifas dos fungos, né? A gente tem até mesmo guitarras e outros instrumentos musicais que têm aí parte de seus componentes feitos de micélio, tá? Então, gente, é fantástico. Vou deixar para a Natália também falar mais na palestra dela sobre esses micomateriais, mas eles têm propriedades, assim, realmente incríveis, né? Além disso, também estão sendo muito usados na indústria de cosmético, então, assim, o cogumelo, né, o Ganoderma, ou Reishi, né, ele é um cogumelo que ele tem muita propriedade anti-inflamatória também, então ele é muito usado em cosméticos que visam aí tratamentos de pele sensíveis, tá? Já o tremela, né, ele é um cogumelo que ele está muito mais ligado ao processo de hidratação e retenção hídrica pela pele, então ele é muito usado em cosméticos que visam manter uma hidratação superior da pele. E a gente também tem aí o Boticário, né, inovando e colocando um cogumelo como aroma e de perfumes, né? Inclusive, eu uso esse egeu, né, cogumelo. Se a palestra fosse presencial, eu ia levar para vocês cheirarem, assim, eu acho muito gostosinho o cheiro desse perfume. E ele tem aí umas notas desse Boletus edulis, né? Que é um cogumelo que tem um cheiro mais amendoado, né? Então, eles até falam que mistura esse cheiro de nozes, de amêndoas, sei lá, que ele tem, com um pralinê. Então, fica uma coisa bem gourmand, assim, bem gostosinha, assim, realmente. E aí, né, fica aquela, já finalizando a palestra, assim, está chamando a atenção para vocês aí dessa relação aí do bem e do mal, né? Então, o fungo é do bem, o fungo é do mal, né? O que vocês acham? Que ele é mais, né? Será que a gente aproveita mais ele? Será que ele faz mais mal do que bem? Enfim. Então, eu só queria trazer uma última curiosidade para vocês aí sobre os fungos e as maldições. Então, os fungos que já foram associados aí à maldição do faraó, né? Então, por quê? Porque os fungos, eles... Imagina, ele cresce em ambiente úmido, quente, né? Tá ali fechado. Os fungos, eles possuem esporos que podem resistir por anos e anos e anos e anos e anos. Milhares de anos, se for necessário, né? Porque os esporos, eles ficam com metabolismo baixinho, eles ficam tipo em hibernação, sabe? Então, mesmo se não tiver nutrientes, se não tiver nada, eles ficam lá no ambiente, ó, células de resistência que duram muito. Então, imagina uma tumba, né? Uma tumba onde tem os fungos tiveram muito tempo para crescer lá dentro, daquele ambiente quentinho. Então, quando eles abriram a tumba, por exemplo, né, do Tutancâmon, subiu o quê? Aquela nuvem de esporos, né? Esporos por todos os lados. E os esporos eram de aspergilos flavos, o produtor de aflatoxina, uma das maiores toxinas, uma das mais perigosas que existem, né, no mundo. E aí, né, de cara meio que se associou à morte, muita gente morreu depois que abriu essa tumba, e aí se associou à inalação desses fungos, mas aí no caso desse aí do Tutancâmon foi bem furado, porque na verdade só um deles morreu por problema respiratório, e aí foi em 1922, então pode ter sido tuberculose, pode ter sido qualquer outra coisa que não fungo. O outro morreu de forma muito bizarra, que foi septicemia por uma picada de mosquito. Então, para vocês verem como é que era a condição médica na época, né? Então, assim, muito bizarro. Aí a gente teve aí, na década de 70, a tumba do Casimiro IV, né, na Polônia, então era um rei. E quando abriram a tumba dele também, festival de flavos para tudo quanto era lado. E aí morreu nada mais, nada menos do que 10 dos 12 exploradores que entraram nessa tumba. Então, assim, morreu quase todo mundo mesmo. E aí, muitos, de fato, foi por problemas respiratórios. Não só por problemas respiratórios, né? Alguns foi infarto, teve nada a ver, um câncer, enfim. Morreram por outros meios, mas alguns morreram por problemas respiratórios. Pode-se dizer que foi só o fungo? Não, tá? Porque
nessa época era muito precário, o cara trabalhava, assim, era muito exaustivo o trabalho, né? Então, os exploradores eram muito explorados, não tinham máscara, não tinha proteção, não tinha nada, entravam com a cara e coragem, literalmente, aí podiam se contaminar com qualquer outra coisa, né? Podiam ter doenças subsistentes ali, enfim. E a outra, né, do Aspergillus niger, que é o pretinho que tá ali, né? O Flavus é esse amarelado, o niger é o pretinho. E aí foi a morte dos primogênitos, né? Então tem essa polêmica, né? Os primogênitos, eles ingeriam mais comida, maior quantidade primeiro, e aí, né, existia uma certa relação aí sobre os primogênitos, então, terem se intoxicado mais por terem comido mais alimentos contaminados, né? Mas, obviamente, não tem nenhum tipo de comprovação que, de fato, tenha sido isso que tenha acontecido. Voltando às aflatoxinas, né, do Aspergillus flavus, muito, muito, muito cuidadinho com onde vocês estão pegando o alimento de vocês, com a procedência do alimento de vocês, principalmente se for amendoim, tá? Então, gente, alegria de Aspergillus flavus, o produtor da aflatoxina, é um grãozinho, um amendoinzinho, e isso pode passar pela cadeia alimentícia, tá? Então, vamos dizer, se a vaquinha, né, comeu uma ração ou uma graminha, alguma coisa que estivesse contaminada aí pelo Aspergillus flavus, vai passar para o leite, vai passar para a carne. E a gente vai comer e vai ingerir isso. A galinha vai passar lá para a gema dela e a gente vai ingerir, vai se contaminar cruzadamente com isso, né? A gente ingeriu amendoim, óleo de soja contaminado, alguma coisa assim, a gente vai se contaminar. Qual o problema da aflatoxina? Bioacumulativa. Ela é lipossolúvel e fica lá guardadinha nas nossas células de gordura. E aí o efeito pode ser agudo, uma intoxicação aguda, ou uma intoxicação crônica. No caso da crônica, muito pouquinho, mas com muita frequência, a pessoa pode desenvolver um câncer hepático. No caso da aguda, aí hepatite, cirrose, pode ter câncer também, né? Então, assim, pode levar à morte, dependendo da quantidade, facilmente leva à morte, tá? Então, é uma toxina muito, muito perigosa e que não é destruída por fonte de calor. Pode cozinhar um alimento, pode fazer o que você quiser, que ela vai estar lá, linda, plena, pronta para atuar no seu corpo. Só que o Aspergillus flavus, o mesmo produtor da aflatoxina, que pode facilmente nos matar, inclusive com quantidades bem pequenininhas, ele também está dando uma esperança, né, uma vida aí, né, a pacientes com especificamente leucemia, tá? Então, ele produz um peptídeo, na verdade, um peptídeo modificado, que se chama de asperigimicina. Eita, nome! As asperigimicinas, elas são esses peptídeos modificados, existem diferentes tipos. Foi testado 4, 2 com potencial para matar células cancerígenas, um com especificidade aí para células de leucemia, tá? Para tratar a leucemia. E aí com um efeito bastante potente. Qual que é a vantagem? Ele impede a formação de microtúbulos somente, né, nas células cancerígenas aí da leucemia, tá? Somente nelas. Ou seja, vai ter o efeito colateral? Não vai ter, tá? As nossas células saudáveis, elas vão ser preservadas. Agora, também não funciona com outro tipo de câncer, tá? Já testaram com células de câncer de mama, se eu não me engano, pulmonar também, e não deu certo, tá? Mas aí, para os pacientes de leucemia, a gente tem algumas crianças aí acometidas, né? Até botei essa garota com cursinho aí, é muito, muito promissor, tá? Então é isso, gente. Não tem vilão nem herói nessa história. O mesmo fungo pode ser vilão e herói, e eu espero que vocês tenham aproveitado aí a palestra, que vocês tenham tido essa noção da importância deles. Obrigada, gente, era isso. E não deixem de seguir a Liga Estudantil de Micologia, sigam, curtam, compartilhem muito, tá bom? E é isso.